Olá, eu sou a Carolina Braga, sou psicóloga e vim falar para vocês, professores, hoje. Como é que vocês sabem que o aluno de vocês está pronto para ser alfabetizado? Eu vim falar desse tema porque muita gente me pergunta: Carol, qual é a idade certa? Aos 5 anos, aos 6, aos 7? O que está acontecendo com essas mudanças aí em relação à alfabetização? Independente da questão da idade, tem algumas habilidades básicas que, se a gente não desenvolver com os alunos, eles não vão aprender, não importa qual seja a idade. Vocês sabem quais são? O que você precisa trabalhar antes com o teu aluno para ele conseguir aprender a ler e escrever? Então eu vou te contar. A primeira habilidade, que é super importante, seriam perceptomotoras. É um nome esquisito, mas eu vou explicar. A primeira coisa que ele precisa saber é forma, direção, tamanho. Por isso que a gente fica fazendo tantas atividades de quadrado, círculo, triângulo, e eles têm que falar qual é e entender tudo isso. Porque a hora que a gente escreve as letras, na verdade, como a gente codifica isso, nada mais do que são formas, né? A mesma coisa a direção. A gente tem que fazer o A de uma determinada forma. Assim, por exemplo. Então você tem que saber para onde continuar. Se é primeiro para cima, para baixo e depois o risquinho. Senão as crianças acabam fazendo ao contrário, espelhado, ou de uma forma que elas constroem a letra que acaba sendo muito demorada. Então depois elas não conseguem acompanhar toda a escrita que ela precisa fazer a longo prazo. Então, primeira coisa que tem que ser trabalhada: formas, direção, tamanho, coordenação motora fina. As crianças precisam conseguir fazer o círculo para fazer o A minúsculo, elas precisam conseguir fazer um triângulo para depois conseguir fazer o I e pôr o pinguinho, e assim vai. Então, fique atento. Seu aluno realmente está sabendo diferenciar as formas, executar essas formas, copiar a forma, entender direção, tamanho, lugar no espaço, quem que está mais para lá, quem que está mais para cá, e lateralidade. Gente, é um pecado a gente querer colocar eles para escrever se eles nem sabem direita e esquerda, porque a escrita ela acontece daqui para cá, né? No meu lado da esquerda para a direita. Então elas precisam ter noção de lateralidade, senão elas não conseguem executar isso de uma forma correta e tranquila, entende? Aí você vê aquelas crianças que vai escrever tem que virar do avesso. Você já viu isso? Põe até a língua assim para fora porque está tentando se organizar para conseguir executar aquela atividade. Então, lateralidade é muito importante. Esquema corporal é muito importante. Para ela conseguir entender que para escrever ela só mexe o braço, ela não precisa mexer o tronco junto. Eu brinco que as musiquinhas cabeça, ombro, joelho e pé são tão importantes. A gente não pode perder elas de vista. Porque se eu não conheço meu corpo e eu não sei como movimentá-lo direito, eu não vou saber movimentar a mão direito. Então tem que ser feito um trabalho do motor grosso, da compreensão do corpo e também da parte motora fina, que é por que a gente faz as crianças fazerem bolinha de papel crepom e colarem feijãozinho, os colares de macarrão, né? Por que a gente faz as coisas tão minuciosas com eles? Exatamente para eles desenvolverem isso. Sem isso, como é que eu vou segurar no lápis direito e conseguir escrever? Né? Ou entender aquilo que está na luz. Outra habilidade super importante está relacionada à linguagem. Se eu não entendo categorias, eu não vou entender o que as palavras significam. Por isso que a gente faz tanto os animais da fazenda, os animais domésticos, os animais selvagens, as cores, categorias em relação ao dia e à noite, lugares. A gente tem que trabalhar tudo isso para eles entenderem o significado das palavras. Senão, o que adianta eu saber copiar data e eu não sei o que isso significa? Porque isso tem acontecido muito. As crianças estão sendo copistas, elas não estão sendo alguém que consegue entender o que elas estão copiando. E aí, a longo prazo, eles vão carregando uma dificuldade que vai atrapalhar lá na frente, quando eles realmente precisam interpretar um texto, saber aquilo que eles estão lendo e que estão escrevendo, ok? Outra coisa importantíssima é: o teu aluno sabe cantar a música da borboletinha? Todo mundo aqui já ouviu a música da borboletinha, não viu? Se você já assistiu o vídeo de dislexia, sabe do que eu tô falando. Então, fique ligado. Mas vamos lá. A questão da consciência do som é muito importante. Por que as cantigas de criança rimam, né? A borboletinha que tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Porque a criança precisa perceber que a palavra inteira, borboletinha, tem pedacinhos. E que esses pedacinhos têm sons. E que esses sons podem ser iguais ou parecidos com de outras palavras. Aí ela começa a entender, por exemplo, que o vaso começa com vá igual a vaca.
E ela associa o vá do vaso com o vá da vaca e aprende a fazer o V junto com o A. Né? Independente da metodologia que a criança está sendo ensinada, né, que está sendo alfabetizada, consciência fonológica é um aspecto super importante. Tanto do final da palavra, a gente brinca, quanto do começo, como eu falei do vaso, ok? Então, antes de falar, ele não aprende, ou não está na idade, verifique se o aluno tem todas essas habilidades para conseguir ser alfabetizado. Depois que ele tiver essas habilidades, aí sim a gente consegue fazer uma alfabetização tranquila. Outra coisa importante, pensamento quantitativo, noção de quantidade. Ele tem que saber os números? Não, a gente não está falando do número, a gente está falando de contar. A gente está falando de ter noção que o tamanho é diferente de quantidade. Eu posso ter uma coisa grande e duas pequenas. Uma é maior em quantidade do que em tamanho. Então essa noção precisa ser aprendida e ensinada ao longo das aulas e ao longo do tempo para a criança conseguir também até fazer o M, né? Por que o M tem 3 perninhas e o N tem 2? Ele tem que ter essa noção. Senão na hora de produzir alguma coisa, ele produz sempre faltando pedaço, né? Sem entender a quantidade das coisas, juntando todas as palavras, sem dar espaço. Então preste atenção. Além disso, é importante a criança ter memória e atenção. Essas são habilidades mais difíceis da gente avaliar e nem é o caso, mas fique de olho o quanto ela consegue prestar atenção no que você está falando, o quanto ela consegue prestar atenção no que ela está fazendo, ou o quanto ela lembra daquilo que você falou. Porque se a gente não lembrar a forma da letra, a gente nunca vai saber escrever ela. Porque se você for pensar bem, o formato A não tem nada a ver com o som A, né? Não é uma bolinha com a boca aberta. Então, a gente ao longo do tempo precisa ir decorando, memorizando qual letra corresponde a qual som. E é por isso que a alfabetização é um processo longo e um processo que precisa de várias habilidades. Independente da idade, a gente tem que entender que se eu não desenvolver direção, forma, tamanho, consciência fonológica, não adianta eu passar para a letra cursiva, nem mesmo para a letra de forma. Carol, como que eu vou fazer isso na sala de aula? Eu tenho um monte de aluno, como que eu vou saber um por um? Aí que é bacana, muitas das atividades que você já faz, você tá vendo isso, mas às vezes não consegue associar todas essas coisas. Então é bacana, pega as atividades das suas crianças, né, ao final do mês. Quem conseguiu fazer as formas direito? Quem não conseguiu? E dê algumas atividades extras para essa criança poder desenvolver isso. Converse com a família, faz mais uns treinos de forma, de tamanho. As próprias atividades em sala de aula nos dão dicas, pistas de que criança está conseguindo fazer ou não. E aí a gente pode sim estimular mais essa área, pedir para a família estimular em casa, para depois poder alfabetizar. Você sabia de tudo isso? Eu tô curiosa para saber, porque muitas vezes a gente vai fazendo e nem sabe mais por que eu tô alfabetizando aos 5 anos, por que eu tô alfabetizando aos 6 e às vezes até aos 4 anos. Isso me preocupa um pouco, porque será que deu tempo dessa criança realmente treinar tudo isso que eu falei para vocês antes de ser alfabetizada? Então fique de olho no seu aluno, observe bem se ele consegue saber o significado das palavras, os sonzinhos, se ele consegue associar, se ele tem lateralidade, o esquema do corpo dele, se ele consegue perceber as formas, se ele tem coordenação motora, se ele tem atenção e memória. Olha quanta coisa! Espero vocês na quarta-feira que vem, ao meio-dia, com mais dicas para você usar dentro da sala de aula. Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo e compartilhe com seus colegas.